E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu sou Adelmo Souza e vocês são muito bem-vindos aqui a esse canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Vamos falar sobre geopolítica, né? Vamos falar sobre o Brasil na ONU, essa amplificação da lei Sergei Magnitsky aqui no Brasil, né? Essa amplificação, né? E essa questão aí que os repórteres parece que estão caindo numa casca de banana aí. Donald Trump é muito engraçado. Vamos falar sobre essas coisas, mas vamos fazer a abertura e já já voltamos. Não sai daí não. Pronto, pessoal, já voltamos aí da abertura, vocês viram aí. Vamos falar então desse assunto que é o que interessa a maioria das pessoas, que é essa questão aí da geopolítica. Tá tendo reunião da ONU, né? E essa amplificação da lei Magnitsky. Então vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos aí. Mas antes de mais nada, vamos lá. Algumas pessoas fizeram alguns comentários, foi qual baseou esse vídeo. Primeiramente, a gente sabe que no Brasil não se pode conversar nada abertamente. Ai, o Brasil é democrático e é livre. Mentira e balela. Então, a gente já sabe disso, então não é assim, não vamos poder chegar às vias de fato. Mas a gente pode sim conjecturar, a gente pode tentar interpretar alguma coisa, né? Ou então alegorizar, né? Por que não? É o único jeito. Mas vamos lá. Antes de mais nada, uma pessoa aqui mandou uma pergunta, né? A Samantha. Ademo, o que é que você acha da polarização? Você acha bom, ruim? Ou acha melhor como era antes? Quando todos tinham o mesmo pensamento unidos pelo Brasil? Ou você prefere a Torre de Babel? Samantha, é interessante a pergunta. É, agora, a resposta não sei se é o que você espera, porque primeiramente ninguém nunca pensou igual a outro. Quem disser que o Brasil teve algum momento que todo mundo pensava igual, todos eram esquerdistas, digamos assim, isso é mentira. O que aconteceu foi que o, todos os espaços estavam sendo, pelo menos espaços que poderiam ser, como é que eu poderia dizer, exposto às ideias tais como mídia, serviço público, estava totalmente aparelhado com uma ideologia e as pessoas se cansaram. E quando elas viram a oportunidade que elas poderiam retomar sua voz, elas tomaram. Eu vejo uma coisa interessante, eu gosto da polarização, porque ninguém pensa igual e todo mundo quer expor sua ideia, né? E sem falar que isso foi uma grande vantagem para os brasileiros que não sabiam como dizer não aos parentes, que ia ver aquele filme chato, aquele cantor chatíssimo que ele não suporta, mas não tinha desculpa, agora tem. Não, eu sou de direita, sou de esquerda, então cada um não vai no show que quer. Pode retalhar aquele artista que ele não quer ir, pode dizer, ah, não quero, que se quiser você vá. Não vai ver o filme, boicota, é assim, vida é. Porque você não é obrigado a pagar por uma coisa que você não gosta. Então é interessante, não acho ruim não, né? Agora,
No meu caso, como eu nunca precisei ficar camuflando nada, eu não tenho problema. Eu sempre disse, ó, eu não gosto de ir pra isso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de ver TV tal, eu não gosto de programas tal, eu não gosto de novela tal. Mas isso aí, eu sou uma pessoa só, né? Mas várias vozes se levantaram, é isso que aconteceu. Mas eu acho legal, cada um tem que pensar o que quer mesmo. Você falar assim, ah não, quero ser marxista, que seja, eu quero ser de tal espectro, que seja. Só não pode forçar a pessoa a ser o que ela não é, né? Vamos para outra pergunta aqui do Tiagão. Adamo, o que, é que você acha da ampliação dessa lei Magnitsky contra as autoridades brasileiras? Aí, tá vendo? Ele mesmo sabe que não se pode falar tudo no Brasil, que ele falou autoridades, não vai falar nem quem é a pessoa de fato ou as pessoas envolvidas. E nem eu também irei falar. Mas vamos lá. O que é que eu acho de tudo isso? Uma lei dessa não é aplicada porque alguém fez a cabeça de outra pessoa. A mídia quer demonstrar isso. A mídia quer passar isso. Inclusive o presidente ali da Corte Suprema, né? Barrozinho, ele falou isso, né? Ele falou assim, não, porque há um equívoco, né? Se ele soubesse o que tá realmente. Ele sabe o que tá. Ó, gente. Não. A turma quer fazer de idiota a inteligência americana. Não só eles sabem o que acontece, como eles sabem que nem tudo que vocês têm era declarado. O povo não sabia de nada disso. Ah, essa que é a questão. A ampliação, na verdade, dessa lei é contra a familiares, digamos assim, de personalidade, de autoridades, né? Autoridades que está encabeçando o comando do país, basicamente. Autoridades que está sendo sancionado ele, esposa, família e por aí vai. O que é que eu vejo isso aí? Eu vejo isso aí a colheita. A colheita é obrigatória, não tem para onde correr. Eu me lembrei de Isaías capítulo 33. Eu vou passar aqui na voz belíssima do Cid Moreira, o primeiro versículo, que fala sobre isso. Depois a gente fala um pouquinho, para que a gente já volta. Vamos ouvir aqui Isaías 33, né? Isaías, capítulo 33. Ai de você, inimigo destruidor que nunca foi destruído. Ai de você, traidor que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Ó Senhor Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajudes. Sê o nosso protetor todos os dias. Sê o nosso salvador em tempos de dificuldades. Tá isso aí, bem claro. O que você faz para com as pessoas, você recebe do mesmo jeito. E às vezes você não entende a dosimetria. É um termo muito bonito que estão usando agora. Então tome dosimetria. Pesa muito na mão e esquece das coisas que faz. E quando agem com eles com o mesmo chicote aí, isso aí é uma perseguição. O que acontece? Essas autoridades brasileiras, né, que fez o quê? Confiscou, digamos assim, bloqueou, né, contas. Porque fizeram isso com famílias.
perseguiu uma pessoa, e daquela pessoa perseguiu a mulher, o filho, o esposo, ninguém tinha redes sociais, bloqueou tudo, e todo mundo sabe disso, inclusive a mídia brasileira, que é muito mentirosa, né? Sabe muito bem disso. Então, o que aconteceu? Do mesmo jeito que fizeram com os inocentes, que a mídia retrata como criminosos, estão sendo feitos com eles. Então isso aí é a famosa lei do retorno, né? Existem algumas coisas que na vida espere que vai acontecer: a morte e o retorno, né? Não existe jeitinho brasileiro para essas coisas. Isso é uma coisa que tem que ser observado por mim, por você e por qualquer um. A lei do retorno é assim. Então, essa expansão, essa amplificação dessa lei, que vocês estão vendo como que está atacando outra pessoa, não. Na verdade, é a amplificação para que essas medidas sejam efetivas contra a pessoa que está sendo aplicada. É assim que funciona a vida real. Essas são as regras do jogo. Quem não sabe jogar não pode ir pro play. É assim que funciona. Ninguém vai comandar para sempre. O mundo dá voltas. É bom as pessoas entenderem isso. O Adelmo, aqui é o Thiago. O presidente do Brasil deu entrevista à BBC, ou a BBC, né, no português, e foi questionado porque ele não entrou em contato com o Trump, com Donald Trump, o cara mais laranja do universo, o laranjão. Por que ele não entrou em contato? E ele quis dar um somebody love na repórter, mas a repórter foi muito contundente. Fala um pouco sobre isso. Olha, você já disse. O que aconteceu foi o seguinte: o presidente, ele não é acostumado numa mídia que não é a mídia amiga. Ele é acostumado com aquela mídia que passa o pano. Não sei se o nome certo seria que é isso, que passa pano, mas é aquela mídia, na verdade, que, como é que eu poderia dizer, não é bem que passa o pano, é a mídia que é tudo acertado. Quando eles vai fazer alguma coisa, alguma entrevista, já tá tudo acertado, né? Aí eles fazem mais ou menos assim: olha, só pergunte o que eu fiz. Por quê? Porque aí ele pode praticar o velho e bom truque dos políticos, né? Que é quando baixa o espírito do Pinóquio, né? Que aí mente pra caramba, né? Mente que tirou não sei quantos bilhões de pessoas da miséria, da rua, de não sei o que, né? E aquela repórter perguntou sobre isso. Perguntou bem assim: vem cá, o presidente dos States, Donald Trump, chegou a mencionar uma certa feita, lembrei até dos irmãos mais velhos, uma certa feita, que se o senhor quisesse ligar para ele, ele estaria pronto ali para fazer um acerto, né? O laranjão estaria pronto. E ela fez essas perguntas. Mas para a gente não ficar inventando história, a gente vai ver um pedacinho aqui para a gente entender. Vamos lá. Bora lá. Passou o comercial. And he's just not picking up, or have you not tried to call? Olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. Pronto, tá aí a resposta. Ele não ligou. Ele está reclamando que os Estados Unidos quer um unilateralismo, mas ele não sentou na mesa para
para as negociações. Ele disse que ia mandar o vice dele, não sei quem, Trump quer receber ele, cara crachá. E ele parece que tá peidando na tanga. Agora, ouça bem, ele disse que qualquer hora que Trump quisesse conversar com ele, ele estaria disponível. Olha, a Bíblia nos ensina que a gente tem que estar pronto a ouvir e tardio em falar. Quando ele está no Brasil, nessas emissoras controladas, aí ele se sai bem, mas aí ele não saiu bem. Ele conversou uma merda aí. E o cara laranja, né? Você sabe quem é ele. Você sabe quem é o homem mais laranja da face da Terra. Donald Trump. Ele vai usar isso aí contra ele, claro. Porque se ele disse, né, que qualquer momento que o outro quisesse conversar, ele estaria disponível para fazer negociação, mentira, né? Porque é Pinóquio, né? Então, o que é que vai acontecer neste momento? O que vai acontecer neste momento para ele vai ser a pior parte. Porque o que vai acontecer é que o representante dos States, né, dos Estados Unidos, do tio Sam, o nosso querido Donald, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar essa conversa que ele antecipou como um gatilho. Primeiro, por quê? Porque se ele diz que o problema é o Donald, que não quer conversar com ele, então tá tendo a ONU. Então o que é que ele vai fazer? Ele liberou pra ele ir lá, mas a mulher e uns 5 gatos pingados, o resto tudo foi negado, visto? Né? Porque, afinal de contas, ele quer falar com ele. Ele não quer falar com os puxa-sacos. Então, na ONU, o Donald vai fazer o quê? Vai esperar. Vai pegar ele de calça curta. Como ninguém é otário, eu não sou, não nasci ontem. O Donald tem seus interesses também. Então, o Trump, o que é que ele fez? Ele aplicou logo as leis antes da reunião da ONU. Por quê? Porque ele sabe que Pinóquio vai fazer o quê? Vai soltar o pau. Vai falar mal. Né? Como sempre. A língua, em vez de guardar, como diz a Bíblia, ele vai falar pelos cotovelos. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer a cena mais icônica, que eu vou agora aqui, quem vai mostrar sou eu, não é vocês que vão perguntar não. O que aconteceu foi o seguinte: o Trump na ONU fez o maior teatro, adorei, enganou a mídia toda. O que é que o Trump fez? Não, eu passei ali pelo brother ali, né? Rolou uma química. Alguns segundos que ele olhou. Ó, você vê que a turma canhota, eles não têm discernimento. Alguns segundos que ele falou isso. Bora ver aqui. Vamos ver uma legendada aqui pra gente ver o que foi. Vamos lá ver o que Trump falou. Então vamos lá. Lula disse na entrevista que é Trump que não quis abrir um diálogo. Então Trump não é besta. Esperto todo, falou, pera ainda. Ele vai estar aqui na ONU, soltando as lorotagens dele. Eu aproveito e demonstro para todo mundo que é ele que não quis o diálogo. Porque na verdade, você olha pro que vai acontecer agora e você percebe, ó, vamos ouvir. Vamos lá. Eu estava entrando e
líder do Brasil, estava saindo e, inclusive, nós nos abraçamos. E você acredita que estávamos falando isso daqui a 2 minutos, citando isso? Nós concordamos que vamos nos encontrar semana que vem. Olhando em retrospectiva, eu fiquei feliz que eu esperei um pouco para entrar, até porque deu para encontrar o presidente Lula. Galera, preste atenção. Você ouviu pra cara de Lula que Trump pegou ele de surpresa? Que na verdade, Trump passou alguns segundos por ele de que rolou uma química. Ele falou, peraí, né? Eu vou quebrar a perna dele, pois já tem uma reunião marcada. É claro que não acertaram reunião nenhuma. Ninguém é idiota. Ele quis demonstrar que tem uma reunião marcada. Se Lula não for, o problema é dele. Que Lula vai querer mandar os secretários deles, os puxa-sacos, e acertar com Trump. E Trump não vai querer. E aí ele vai dar o checkmate. Para. Inclusive, marcamos uma reunião semana que vem. E parecia ser um homem muito do bem. Eu gostei dele. E, inclusive, eu só faço negócio com pessoas que eu gosto, pessoalmente. Quando eu não gosto da pessoa, eu não gosto da pessoa. Inclusive, tivemos pelo menos 39 segundos de interação, foi um bom sinal. Mas, no passado, o Brasil... Gente, Trump é estrategista demais. Eles tiveram 39 segundos de interação. Não é nem 1 minuto. E a química bateu. E eles já acertaram. É claro que ninguém acertou nada. Ele pegou de calça curta. Você viu a cara de Lula lá? A Lewandowski estava lá, chegou e falou pra ele. Ficou assim. Pegou ele de calça curta. E agora ele vai dizer que não teve como abrir um canal de diálogo. Porque o Trump mesmo já marcou. Ele marcou a reunião semana que vem. É pra ontem. E ele aproveitou agora e vai falar o quê? Ela adora o líder. Mas o Brasil não corresponde muito isso com os americanos. Ele teve que taxar. Repara. Tarifava o nosso país. E estamos devolvendo com força contra o Brasil. E preservando a soberania e os direitos de cidadãos americanos. Por isso que o Brasil está indo mal das pernas. E a Índia também. Por isso que eles só podem ir bem no momento que eles estão trabalhando conosco. E quando nós celebrarmos o nosso 250º aniversário desde a nossa independência, ano que vem, estaremos anfitriando de forma muito orgulhosa a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e também as Olimpíadas de Los Angeles, que será sensacional. E estamos prontos para receber de braços abertos os povos de todo o planeta para grandes celebrações do espírito da liberdade, e assim podemos nos refestelar nos milagres que a história produziu há tantos tempos e há tantos anos atrás. Ah, meu Deus. Ele tá usando o termo só ali, alfinetando o outro. Que a gente quer falar da liberdade, que vocês não tá. Inclusive, ele falou isso. E o que aconteceu? A imprensa blogueira brasileira, menina, caiu na isca. Eles estão achando que Trump quer virar amiguinho de Nike. Mas Lula não é besta, né? Eu não sou fã dele, mas ele não é besta. Ele já sacou. A imprensa que não sacou. Só que Donald Trump tem um trunfo. Ele passou a rasteira até na Globo News. A Globo News falou assim, não, e agora o presidente Lula pode até usar nas suas campanhas esse diálogo que Trump disse que gostou dele. Agora imagine
Ele chama o Trump de extrema direita. Imagina uma campanha de Lula usar a conversa que tá amigado com o Trump. O Lula, quando chegar, vai pegar essa cara da Globo aí, vai dar uma chama. Mas eu caio na risada, Vitor. Eu caio na risada. O negócio é muito engraçado. Olha, eu vou botar aqui um pedaço rapidinho, né? Dos newses, pra gente cair na risada um pouco. Ele tá achando que Trump quer conversa, quer ser System Brothers, né? Quer ser brother ali, amigo do Nadi. Na verdade não quer. Mas é bom que tá caíram, né? Eles chegam, estão tendo orgasmo. Os bolsonaristas não acreditaram que isso poderia acontecer. Ele nem sabe. O grosso vai entrar nele. Nem vai demorar. Bora ver aqui. Muito importante para a relação. E ele passa ali rapidamente em que as tarifas não eram justas, porque se é que deu tempo, Lula talvez tenha dito que, na verdade, o Brasil tem um déficit em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram um superávit com o Brasil de quase positiva. Mas a gente sabe que não depende apenas de Donald Trump. Quer dizer, Donald Trump tem sempre a palavra final, ele é um presidente extremamente centralizador, principalmente em relação aos outros poderes. Mas Marco Rubio é quem está levando essa política em relação ao Brasil. E Scott Bessent, do Tesouro. Marco Rubio, secretário de Estado, como é de origem cubana, tem uma preocupação muito grande em marcar posições dos Estados Unidos em relação a países que ele considera de esquerda, né? Claro, o presidente Donald Trump e o presidente Lula não são alinhados ideologicamente, mas em termos de negócios, os negócios com o Brasil são vantajosos para os Estados Unidos. Então a gente tem que ver, Leilani, quem que vai falar mais alto? O homem de negócios, Donald Trump, ou a diplomacia americana que está levando para o lado político essa punição em relação ao Brasil por conta do julgamento do que a gente chamou de núcleo, né, especial, núcleo duro, crucial da trama golpista, claro, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele Trump... Rapaz, essa galera tem uma tara por Bolsonaro que quando o Bolsonaro não existir mais, eles vão perder todas as matérias, que ninguém vai ver mais nada desse jornal velho que já faliu. Você vê que ela já fala do presidente, depois do ex-presidente, ela nem sabe mais como tratar. Costumava elogiar, mas hoje nem mencionou, né, Guga? E olha, é importante frisar, o Trump nunca havia mencionado Lula. A gente sempre fala disso aqui. E hoje ele mencionou o presidente do Brasil de forma positiva. Ele gostou do presidente Lula. Foi a primeira vez que ele se referiu, não é que ele mudou de opinião em relação ao presidente brasileiro. Ele formou a opinião dele em relação ao presidente brasileiro de forma muito rápida. Ele próprio disse que ele sentiu uma química entre ambos. Então, de uma certa forma, esse encontro rápido. A gente falou 2 meses de tentativas, Itamaraty, de enviados, deputados, senadores, empresários que vão a Washington. Em poucos segundos, esse encontro do Trump com o presidente Lula conseguiu produzir uma das maiores, ainda não dá para dizer que é uma vitória diplomática, mas um dos maiores avanços para tentar uma negociação. Até então não tinha. Agora, não é que o secretário do Tesouro vai se encontrar com o Geraldo Alckmin. Não é que o Marco Rubio vai se encontrar com o Mauro Vieira. O Trump, o próprio presidente dos Estados Unidos, que na verdade ele que manda em tudo aqui, ele falou que pretende se encontrar com o presidente Lula. E assim, ele já chega com uma imagem positiva. E o Trump tem uma coisa, ele não respeita quem capitula. As pessoas que acabam se curvando chama a de ele. fracos, chama né? de fraco. O presidente Lula bateu de frente de uma certa forma. Daí, no momento que se encontrou, mostrou respeito. Ele gosta que tenha respeito, mas que
também não pode se curvar, não pode ser um puxa-saco, por assim dizer. Então, eu quero ouvir aí de Brasília, mas eu acho que é uma vitória, presidente Lula, não só pelo elogio que o presidente Trump faz, lembrando que o governo Trump sempre se foca no Alexandre de Moraes, nunca no presidente Lula, sempre Alexandre de Moraes. Mas ele fala de uma forma extremamente positiva do presidente brasileiro e não cita o presidente Jair Bolsonaro. Eu até quero ouvir de Brasília, porque isso é um golpe muito grande nos bolsonaristas, né? Que até então tinha essa coisa, que o Trump com o Bolsonaro, tudo. E agora eles estão vendo o herói deles, o herói do ex-presidente Bolsonaro, o ídolo do ex-presidente Bolsonaro, elogiando justamente o presidente Lula. Porque o que ele fez, pode não ter acordo lá para frente em relação às tarifas, mas ele já elogiou publicamente o presidente Lula na primeira vez que ele se referiu ao presidente Lula. Eu acho que isso é um duro golpe no bolsonarismo e uma vitória, pelo menos parcial, do presidente Lula nesse momento. Ai, Jesus. Vamos rir que eles depois vão fazer uma matéria. É uma armadilha. O UOL já está fazendo a matéria, porque o UOL é esperto. Nisso aí, o UOL é esperto. Rede Globo, para processar as coisas na Rede Globo, já viu. É um golpe duro do bolsonarismo. Mas é isso aí. É um jogo político. Oh, Jesus. Agora, engraçado. Eles agora estão elogiando. Eles que falam mal todo dia. Imagine o que é você ir na cabeça desse povo. Que diz que é dos Yankees, que é não sei o que o homem é... Você já sabe o que? Nazi, essas coisas. Faces. E agora tá elogiando. O rapaz Trump é o cara. Fez a jogada de mestre. O laranjão é laranjão. Né? É complicado isso aí. Mas foi muito legal. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Né? O jogo político é isso aí mesmo. E a gente vai começar a rir. É claro que eles vão acordar no outro dia e vai dizer, não, agora o Donald é um filho da mãe. Ele jogou a bomba no colo do Nine. Ele falou assim, o filho de uma puta disse que não acertou porque não conseguia falar comigo. Pois agora eu que vou marcar a reunião. E se não acertar nada, é culpa dele. E vai a ONU e aquela galerinha toda meio progressista. Vai cair em cima matando de idade. E a gente tá caindo da risada. Mas é assim. É assim mesmo, eu gosto disso. Eu gosto de diálogos, E aí que tem que ser mesmo. Cada um pensa de um jeito e vai ser assim. E aí, vocês vão ficando por aqui e até a próxima. Tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas o Brasil não está em bons lençóis. Tá no zóio do furacão. Né? Tá no olho do furacão, o negócio tá feio. Mas vamos lá. Né? Tchau, pessoal. Até a próxima.